Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora nós iremos iniciar com a exposição da Santa Palavra de Deus com o tema o lar cristão, marido e mulher. O lar cristão, marido e mulher, e é com este tema que eu abro o sermão desta noite. Assim, se você trouxe a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, eu lhe convido a abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, versos 22 a 24. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 22 a 24. Nós não estaremos realizando a leitura desta perícope bíblica nesta hora, mas eu peço que os irmãos mantenham a Escritura aberta. Abra a Bíblia nesta referência bíblica, nesta passagem, deixe-a aberta durante toda a exposição do texto sagrado. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 22 a 24. Eu não sei, mas creio que você conhece o conteúdo desta passagem bíblica. Agora, eu penso que esta passagem é desafiadora. Ou melhor, esta passagem é muito desafiadora. E nós não podemos, irmãos, passar por Efésios ou por esta literatura sagrada sem pararmos em Efésios no capítulo 5. Lembra aquelas placas de trânsito que nós encontramos aqui na cidade, quando nós estamos viajando, hein, seu Assis? Aquelas placas de trânsito que muito nos ajuda. Sabe, a placa de trânsito para este texto, para o texto de Efésios, no capítulo 5, versos 22 em diante, a placa que eu consigo visualizar é parada obrigatória. Parada obrigatória. E essa placa, irmãos, é uma placa refletiva, isto é, ideal para ser vista durante o dia ou durante a noite, daí de ser uma placa refletiva. Então aqui nós vamos obedecer, irmãos, a sinalização de Efésios 5. Nós vamos obedecer a sinalização dessa placa no nosso lar cristão. Nós vamos obedecer a esta sinalização na relação marido e mulher, na relação filhos e pais. Vamos obedecer esta parada obrigatória em Efésios 5 no nosso casamento, principalmente, irmãos, nos períodos noturnos. Por que, pastor? Principalmente nos períodos noturnos onde há pouca visibilidade. Efésios capítulo 5, versículos 22, 23 e 24 é sem dúvida uma placa refletiva. E nós, irmãos, devemos olhar firmemente para ela. Nós devemos obedecê-la todos os dias das nossas vidas. Perceba que essa sinalização é para mim. Essa sinalização também é para você. É, na realidade, queridos, uma mensagem para todos nós. Efésios 5 é uma mensagem para todas as pessoas que nós conhecemos, para os nossos amigos, para a nossa sociedade, para a cidade de esperança. Efésios capítulo 5 é uma placa refletiva para todos nós hoje. Mas, irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero dizer algo às irmãs desta igreja. Onde estão as irmãs desta igreja? Por favor, faça assim com as suas mãos. Que bom que vocês estão aqui nesta noite. As que não estão terão a oportunidade de rever esta mensagem nos canais de YouTube. Tá certo? Mas eu tenho uma palavra a vocês que estão aqui nesta noite. Sabe, eu quero dizer que o mundo ao seu redor, que o mundo ao seu contorno, que o mundo ao seu redor
Sabe o que é que eles dizem? O mundo diz que vocês não devem obedecer a Jesus Cristo. O mundo diz que vocês não devem obedecer aos ensinamentos de Jesus Cristo. O mundo diz, queridas irmãs, que vocês não devem obedecer aos ensinamentos dos apóstolos. O mundo diz que vocês não devem obedecer aos ensinamentos da Escritura Sagrada. Sabe, o mundo diz que essa coisa de submissão, já ouviram falar na Bíblia esta palavra? O mundo diz que esta coisa de submissão é uma coisa antiga. Submissão é uma coisa do passado. E diz ainda, agora a coisa é diferente. O mundo diz assim, queridas, os tempos são outros. Os tempos são modernos. Os tempos mudaram. Mas sabe o que é que Jesus disse? Para o mundo que diz que os tempos mudaram, Jesus disse que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Prefira aquilo que Jesus diz. Sabe, desta maneira, minhas queridas irmãs, vocês precisam saber, grave aí no seu coração, vocês precisam saber que Deus nunca pede, repito, Deus nunca pede que façamos algo que não seja bom para nós. Tudo que Deus pede para fazer é bom para nós. Sabe, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas e sabe como fazer todas as coisas. Sabe, irmãos, tudo que Deus nos manda fazer é para o bem do seu povo. E esse princípio aqui não pode ser descartado. Esse princípio não pode ser abandonado no nosso lar cristão, bem como na relação marido, mulher, na relação filhos, pais, na relação senhores, senhores. Sabe o que é que o mundo diz? Presta atenção aqui. O mundo diz assim, mulherzinha, conhece esse ditado popular aqui em Esperança? O mundo diz assim, mulherzinha, deixa esse marido para lá. Olha a cara do espanto, né? Elas dizem assim, o mundo diz ainda, isso não tem jeito não. Elas querem ser Deus, é? Outras dizem assim, se você for submissa a ele, mulher, você vai se diminuir. É isso ou não é isso que você escuta por aí? Sabe o que é que o mundo diz? O mundo tem uma boca tão grande, viu? Não para de falar. O mundo diz ainda, você não é empregada dele, não. Você já ouviu alguém falar assim? Você não é empregada dele, não. Deixe que ele se vire, mulher. Já ouviu esse ditado também? Deixe que ele se vire. Aí, irmãs, ele se vira, vai embora e não volta mais. Simples assim. Eu gosto muito de Jesus, viu? Jesus, em outras palavras, diz assim, mulheres, os meus mandamentos são sempre uma bênção. Todos os meus mandamentos são sempre uma bênção. Então, mulheres, obedeçam. Veja as palavras de Cristo. Sabe, tudo que o Senhor Jesus nos manda fazer é uma bênção. Tudo que o Senhor nos manda fazer vai trazer resultados benéficos, maravilhas para as nossas vidas. Isto porque, irmãos, Jesus sabe como resolver todas as coisas. O problema é que nós queremos resolver as coisas sem Deus. E quando nós resolvemos as coisas sem Deus, olha, o resultado é catastrófico. Prefira resolver todas as coisas, inclusive os dramas do seu relacionamento marido e mulher com Deus. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, nós não lemos um texto, mas estamos ainda em Efésios. O apóstolo Paulo aqui, ele não estava ensinando um mandamento divino nesta carta que não fosse bom para todos nós. Sabe, o apóstolo Paulo, ele não está ensinando, trazendo um princípio, trazendo um ensinamento que seja prejudicial.
Mas Paulo aqui ele estava ensinando um mandamento que é uma bênção para a nossa casa. Um mandamento que é uma bênção para a nossa esposa, para o nosso esposo, para a nossa família. Assim, irmãos, o nosso lar, não é todo lar que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao lar cristão. Assim, o nosso lar cristão, a relação marido e mulher, a relação filhos e pais, a relação senhores e servos, irmãos, o nosso casamento, tudo isso deve, qual a finalidade? Tudo isso deve glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Aleluia. Então, irmãos, ao longo dos anos, vou dar uma palavra de testemunho. Ao longo dos anos, eu vi na minha vida muitas coisas, eu acredito que você também. Eu já vi vários casamentos quebrados. Você conhece algum? Sabe, eu conheci um pastor, inclusive já falei aqui em outra ocasião, eu conheci um pastor na cidade de João Pessoa que ele casou no sábado e separou na segunda-feira. E de fato, olha, a coisa não foi resolvida. E separados para sempre, amém. Eu já vi vários casamentos quebrados, eu já vi vários casamentos estilhaçados. Você já quebrou um vidro, alguma taça de vidro na sua casa? E de repente não dá para recuperar. Então já vi vários casamentos quebrados, vários casamentos estilhaçados. Sabe por quê, irmãos? Por causa, às vezes, de um mal-entendido. Um mal-entendido por causa de uma rejeição. Um casamento quebrado, estilhaçado por causa do adultério. Agora, há uma causa muito grave. Há uma causa tão grave e mais prevalente quanto esta última que eu acabara de anunciar e de citar, que é a rejeição. A rejeição do projeto de Deus para o casamento. Que coisa destruidora é quando você rejeita a sabedoria de Deus para a sua vida conjugal. Sabe, irmãos, muitos casais cristãos, estou falando de casais cristãos, e por incrível que pareça, possuem uma rejeição desmedida, uma rejeição enorme quanto ao projeto, quanto ao sistema de Deus para o casamento, para esta relação. Sabe, eles rejeitam o papel do marido. Leia a Bíblia, leia a Escritura e rejeita. Rejeita o papel do marido, rejeita o papel da esposa segundo Deus. É porque eles são os próprios deuses da sua casa, das suas vidas e do seu relacionamento conjugal. Assim, irmãos, o que nós aqui iremos estudar nesta noite, nesta placa refletiva, nesta perícope de Efésios, capítulo 5, versículos 22, 23 a 24, é extremamente importante para todos nós. Meus irmãos, um casamento evangélico. Você conhece um casamento evangélico? O que é um casamento evangélico para você? O que é um casamento que Deus uniu, não separe o homem? Sabe, um casamento evangélico é um testemunho poderoso, quando é evangélico. É um testemunho poderoso em uma sociedade onde as relações humanas no casamento alcançam níveis cada vez mais altos, principalmente o de desintegrar-se de forma assombrosa. E desta forma, irmãos, como podemos definir o casamento hoje? Se você pudesse definir agora, como nós poderíamos definir o casamento hoje? Como podemos dar um testemunho cristão de casamento? Veja que vale a pena cada esforço realizado para compreender Efésios 5, versículos 22, 23 e 24 na visão de Deus. Agora vamos olhar para Deus em oração, antes de ler a sua santa e doce palavra. Convido você a, mais uma vez, curvar a sua fronte,
fechar os seus olhos, você pode orar comigo, você pode orar pelo seu casamento, você pode orar pela sua esposa, pelo seu esposo, mas ore, converse com Deus nesta hora. Senhor, mais uma vez, chegamos a uma passagem bíblica que não é tão difícil de entender. Senhor, uma passagem tão clara, uma passagem tão lúcida, que é Efésios capítulo 5, versículos 22, 23 e 24. Mas apesar de ser uma passagem tão lúcida, tão clara, tão boa de entender, é uma passagem, muitas das vezes, muito impopular. É uma passagem muito rejeitada na nossa cultura moderna, cultura com aquelas inclinações à autonomia, com aquelas inclinações ao afastamento de Deus no matrimônio, no casamento. Ó Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, não apenas, Senhor, para estudar o que vamos estudar em Efésios 5, mas para crer, mais para abraçar, mais para viver essas verdades bíblicas. Assim, Senhor, ajuda-nos por Sua graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Agora, irmãos, ouçam a leitura da palavra de Deus na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 22, 23 e 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém. Esta foi a leitura da santa, inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente e invencível palavra de Deus. Que Deus possa escrever sua verdade eterna em nossos corações. Meus irmãos, temos muito o que falar nesta passagem bíblica. Veja que a linguagem da submissão é uma linguagem que percorre toda a Escritura, a linguagem da submissão. E note que no verso de número 18, ainda no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo disse assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Sabe, Paulo disse isso para nos ensinar uma coisa. Paulo nos disse isso para nos ensinar que uma das marcas do cristão autêntico, uma das marcas do cristão cheio do Espírito Santo, é um cristão, irmãos, que é submisso. A submissão é uma marca de um cristão que é cheio do Espírito Santo. Sabe que na Bíblia nós aprendemos que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. Nós aprendemos que nós devemos servir uns aos outros. E isso não é interessante? Irmãos, aqui Paulo usa a linguagem da submissão. Uma linguagem da submissão mútua para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Que se sujeitem voluntariamente a outrem e que sujeitem voluntariamente a outrem com alegria. Sabe que o povo de Deus deve servir uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas
Este serviço, ela provê 15 dicas para atender bem ao cliente. E uma delas é: preste orientação segura. Sabe, nesta dica o Sebrae ensina que o funcionário ele deve iniciar o contato com o cliente usando a expressão: em que posso servir, Senhor? Já ouviu essa expressão? No Banco do Brasil tem alguém que ajuda? No que posso servir? Nos Correios, tem isso, Davi? Veja só, irmãos, muito antes do Sebrae, estou trazendo aqui um serviço que acontece, mas muito antes do Sebrae, o Senhor nos ensina em sua palavra a tratar bem os nossos irmãos. E tratar bem os nossos irmãos em submissão, tratar bem os nossos irmãos em respeito, tratar bem os nossos irmãos com gentileza, tratar bem os nossos irmãos em amor. O que Paulo diz? Paulo disse: sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, irmãos, o lema do cristão deve ser: como posso servi-lo, meu irmão? Como posso servi-la, minha irmã? Sabe, esse lema quer dizer que nós estamos dispostos a colocar os outros à frente de nós mesmos, que estamos preocupados com o bem-estar dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Sabe, a minha expectação, de fato, é que esse trato também adentre o lar cristão, que este trato também adentre a sua casa, na relação marido e mulher, na relação filhos e pais, na relação servos e senhores. Enfim, esse lema do cristão: como posso servi-lo, meu marido? Quando foi a última vez, maridos, que a sua esposa olhou para você com aquelas palavras: doce feito favos de mel dai-te, e disse assim: marido, em que posso servi-lo? Agora é a vez delas, viu? Maridos, cadê os maridos? Olha, alguns ficaram em casa, vai assistir no YouTube, viu? Muitos maridos, veja, quando foi a última vez, mulheres, cadê as mulheres? Faça assim com as mãos, isso, que o seu maridão olhou para você e disse assim: em que posso servi-la, meu docinho de coco? Melhorou? Em que posso servi-la, minha mulher? Ah, que bons tratos a Escritura nos ensina. Como posso servir? Sabe, a minha oração é que este trato cristão adentre nas nossas famílias, adentre na sua casa, que haja respeito no relacionamento marido e mulher. Olha, que haja cuidado, que haja trato, que haja obediência à Sagrada Escritura. Sabe, quando você obedece a Cristo, o seu casamento é o melhor do mundo. O mundo é complicado, mas se torna muito bom quando o casamento é alicerçado em Cristo Jesus. Sabe, esse lema aqui, o lema do cristão, é um princípio fundamental da vida cristã. Assim nós vamos estudar essa passagem bíblica, reconhecendo que Deus chamou todos os cristãos, não apenas alguns. Deus chamou todos os cristãos para servir uns aos outros, e isto em amor. O que Jesus Cristo disse, queridos, aos seus discípulos? Eu faço uma pergunta: o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos na noite em que foi traído, depois de ter lavado os pés dos discípulos? Jesus disse: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra de Cristo. E o que Cristo disse ainda? Cristo disse: no meio de vós, eu sou como quem serve. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus é modelo
modelo, Jesus é motivação para a nossa vida cristã. Olhe para Ele. Ah, que nível nós devemos chegar. Sabe, Ele quer que nós tenhamos uma postura de prontidão para servir uns aos outros. E esse desejo de Cristo enquadra tudo aquilo que está escrito em Efésios, no capítulo 5, versos 22, 23 e 24. Isto aplicado à relação do casamento, o lar cristão, marido e mulher. Assim, irmãos, vamos ver ainda nesta noite, pelo menos 3 coisas nesta passagem sobre este assunto. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus chama as esposas. Onde estão as esposas? Deus chama vocês. Deus chama as esposas para portar de um respeito sincero, portar de uma submissão alegre e voluntária aos seus maridos. E nós vamos explicar o que isso significa. Sabe, irmãos, nesta passagem, o apóstolo Paulo, por inspiração divina, Paulo não está pedindo algo que não pode ser realizado. Paulo não está pedindo algo impossível. Ele aqui está apenas aplicando o princípio do serviço e o princípio da submissão à dinâmica, ao sistema do casamento cristão. Casamento que se movimenta no tema do nosso intercâmbio. Casamento que se movimenta na contramão do mundo. Sabe, o apóstolo Paulo aqui, nesta passagem, ele dá um comando, ele dá uma ordem, ele dá um comando muito claro, muito definido. E além disso, o apóstolo Paulo nos fornece o contexto para que nós o entendamos à luz da dinâmica, à luz do sistema do casamento cristão. Casamento programado por Deus desde antes da fundação do mundo. Olha aí o verso de número 22. No verso 22, Paulo disse: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E no verso de número 33, ele disse: esposa, trate o marido com todo o respeito. Nota aqui que o comando paulino, o comando que o apóstolo Paulo nos dá, ele é assim, suficientemente claro, não é mesmo? Tem alguma dúvida aí? Sabe, em outras palavras, Paulo disse que as mulheres devem reconhecer, seguir e respeitar a liderança espiritual do marido no lar. Sabe, irmãos, esta é a ordem do dia para as mulheres cristãs. Onde estão as mulheres cristãs? Esta é a ordem do dia para vocês. Vocês devem verdadeiramente reconhecer, seguir e respeitar o comando paulino sobre a liderança espiritual do marido no lar. Portanto, mulheres de Jesus Cristo, submissão ao marido significa o quê? Submissão significa reconhecer, seguir, respeitar a liderança espiritual do marido no lar. Agora, uma revolta a esse comando é, indubitavelmente, uma revolta contra Deus. Lembre-se do que eu disse antes. Eu disse que Deus sabe o que faz. Foi Ele quem criou o sistema do casamento. Então, irmãs, confie em Deus e cumpra a sua doce vontade. Sabe, a questão da submissão não é só local. A questão da submissão, ela é universal, pois somos chamados para submeter-nos uns aos outros em amor. Mas isso não apaga a ordem do dia para as mulheres cristãs. Veja o que diz o verso de número 23. Esse verso reforça
a ideia paulina. O apóstolo Paulo disse: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sabe, irmãos, dessa forma, Paulo nos ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, que todos os cristãos, maridos e mulheres, precisam assumir a postura do serviço mútuo. E em segundo lugar, que a submissão voluntária da mulher ao seu marido é referente à autoridade espiritual que o marido exerce no lar perante Deus. E Deus vê todas as coisas. Sabe, irmãos, o marido cristão não é um monarca tirânico, de forma alguma. O marido cristão não é um totalitário. O marido cristão não é aquele que só manda. Você conhece alguém assim? Só manda. E o marido cristão não é nada disso. Ele só obedece a Jesus Cristo. Sabe, o marido cristão, ele tem obrigações. Ele não é vagabundo não, viu? O marido cristão, ele tem obrigações com Deus. O marido cristão tem obrigações com a palavra de Deus. O marido cristão tem obrigações com o governo do seu lar cristão. Ele também tem obrigações na sociedade, ele também tem obrigações na igreja. Sabe, se o marido ele é genuinamente cristão, há múltiplas responsabilidades para ele diante de Deus. Ah, mas como eu vou fazer tantas coisas? Quem capacita o marido cristão é Deus. Aleluia. O verso de número 22 diz: as mulheres sejam o quê? Está tão baixinho. As mulheres sejam... Melhorou? Mais ou menos, né? Vamos repetir aqui. As mulheres sejam... Que palavra pesada, não é? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Sabe, essa submissão significa o quê? Me ajude aí, mulheres. O que é que isso significa? A submissão significa um respeito prazeroso. Você respeita o seu marido com prazer? Você respeita o seu marido com alegria? Sabe, submissão significa um respeito prazeroso, um respeito feliz, um respeito alegre, um respeito voluntário sobre a liderança espiritual do marido no lar. Paulo disse no verso de número 33, mulher, trate o marido com todo o respeito. Sabe, irmãos, eu disse que a submissão era algo voluntário, mas todo comando divino não é obrigatório? E se é obrigatório, como é voluntário? Vocês lembram do episódio da primeira multiplicação dos pães? Lembram? Todos os sinóticos e João trata desta situação. Se não lembram, vão lembrar agora. Sabe, na visão de Lucas, ele disse que aquele dia começava a declinar. Então aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Então, irmãos, o que Jesus fez? Jesus deu uma sugestão, não foi assim? Jesus deu uma sugestão. Jesus disse assim: sabe, discípulos, de fato seria uma boa ideia mesmo despedirmos o povo para que eles vão à procura de uma padaria. Eu não sei se essa hora a divina misericórdia está aberta, discípulos, mas de qualquer forma, despede. Eu vou acatar a sugestão de vocês para que eles encontrem pão e comida, quem sabe um supermercado mais próximo, aquele de Assis Alves. Será que está aberta essa hora? Olha a sugestão de Cristo, irmãos. Eles precisam providenciar alimentos. Jesus deu uma sugestão aos discípulos.
Irmãos, Deus, grave isso, Deus não dá sugestões, Deus dá comando. Jesus, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, se o comando divino é: mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, obedeçam voluntariamente e felizes ao comando de Deus para o seu casamento, e faça isso com piedade, faça isso com devoção ao Senhor. Queridas irmãs, onde estão vocês, as queridas irmãs? Estou vendo aí. Queridas irmãs, que vocês sejam como a mulher de Provérbios 31. Os versos 11 e 12 dizem: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Quando? Todos os dias da sua vida. Você sabe que tem algumas mulheres que têm dificuldades com essa mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas você sabe por que elas eram assim? Sabem? Porque elas eram assim. Eu vou revelar esse segredo só hoje. Elas eram assim porque havia um homem crente. Havia um homem crente que, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, olhou para ela, olhou para a sua esposa e disse assim: você é incrivelmente maravilhosa. Pois é, Davi, cadê a Auriana? Olhe para ela, viu? É seu Assis, veja aí. Olha aí para a sua amada e diga assim: você é incrivelmente maravilhosa. Os maridos que estão aqui, que as esposas ficaram em casa, está vendo aí? Vão fazer esse exercício assim que chegar lá. Vai chegar e vai dizer: você é incrivelmente maravilhosa. Eu não vi não, tu disse, Davi? Cadê? Romário, não baixe a cabeça. Olhe para Gabriela agora e diga assim: Gabi, você é um dom de Deus para a minha vida. Eu estou aqui esperando. Rapaz, diz, a coisa é forçada mesmo. Vai lá. Está encabulado? Ai. Sabe, você é assim virtuosa porque você fala com sabedoria. Você fala com sabedoria. Aí o maridão, assim, para completar a coisa, ele diz assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Rapaz, vai dar lua de mel, viu? Se a gente continuar conversando mais sobre esse assunto, é melhor avançar, né? Assim, Fabrício? Avançar no termo aqui. Sabe, irmãos, não é assim? Sabe, o lugar, a sua casa, o seu casamento deve ser um lugar de encorajamento, deve ser um lugar de conforto, deve ser um lugar de compreensão, deve ser um lugar de refúgio. Sabe, irmãos, o refúgio para o nosso casamento não vem de Douglas Wilson, não vem do livro Reformando o Casamento. O refúgio para o nosso casamento não vem de Timothy Keller, no seu livro O Significado do Casamento, mas o refúgio do nosso casamento vem da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 31, 10, 12, que diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Sabe, irmãos, esse homem aqui confia nela. Esse homem aqui, ele reconhece o que ela faz do seu lar um lugar de paz, ela faz do seu lar um lugar de conforto, e ele confia nela, e sabe que ela, de bom grado, trabalha com as suas próprias mãos, para que eles vivam bem.
Ela é daquele tipo de mulher que faz da sua casa um lugar de conforto, um lugar de encorajamento, um lugar de compreensão, um lugar de refúgio. Enfim, a mulher virtuosa é uma mulher confiável. Confiável. Isso é o que é submissão. Submissão é confiança. Assim seu marido tem, no verso 11, plena confiança nela, de Provérbios 31. Assim, irmãos, o marido, olha aí, Davi, olha aí para a Auriana, eu vou aproveitar os casais presentes. Agora faço o exercício, viu? Romário, olha aí para a Gabriela, eu vou olhar aqui para a minha costela, viu? Você pode dizer assim para ela, meu amor, eu confio em você. Eu confio em você, mon amour. Vamos falar em francês também, para eu ficar mais chique, né? Diz que na França todo mundo fica assanhado, não é? Aos pés da Torre Eiffel, fazendo aquele piquenique. Olha... Mulher virtuosa, de Provérbios 31. Nós podemos dizer, irmãos, muitas coisas sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, mas nós não devemos e nem podemos dizer tudo. Nós podemos dizer que por causa dele, ela é incrível. Já que ninguém disse nada, eu vou passar. Escapei. Vou continuar. Sabe, essa mulher, ela é confiável. Essa mulher, ela é respeitosa. Essa mulher, ela é piedosa. Essa mulher, ela tem boa atitude. Essa mulher é nobre. Essa mulher é bondosa. Essa mulher, ela é amorosa, honesta, submissa, contente, sábia. Essa mulher, ela é conselheira. Essa mulher, ela é professora. Essa mulher, ela é paciente. Essa mulher é perdoadora. Essa mulher é tolerante. Essa mulher é trabalhadora. E o salmista disse: sua mulher será videira frutífera em sua casa. Essa mulher é produtiva para o seu marido, para a sua família. Ela é uma mulher de fibra, ela é uma mulher de caráter, mas ela é uma mulher simples. 1 Pedro 3:3-5 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, no espírito tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus. Note que Pedro diz ainda que elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor meu marido. Não era de peste, não. Senhor, meu marido. Sabe a esposa exemplar aqui de Provérbios 31? É aquela mulher que tudo que faz para a glória de Deus. Sabe, ela sabe que o seu casamento não é sobre ela, mas é sobre Deus. Ela sabe que a sua vida não é sobre ela, mas é sobre Deus. Ela usa GPS, ela rastreia Deus para adorá-lo. Sabe, ela rastreia a glória de Deus com amor, com fascínio. De fato, irmãos, ela deseja submeter-se voluntariamente à liderança espiritual de seu esposo no lar, perante Deus e para a glória de Deus. Vamos caminhar mais um pouco? Em segundo lugar, aqui vamos ver que há uma analogia. Ou seja, uma semelhança entre a relação marido e mulher e Cristo e a sua igreja. Assim vamos passar rapidamente pelos versículos 23 e 24 para entendermos melhor a relação que há entre eles. Perceba o contexto.
Aqui Paulo ele nos dá um contexto para o chamado às esposas cristãs para que sejam submissas ao seu próprio marido. E o contexto é simplesmente da relação marido cristão, mulher cristão, Cristo e a sua igreja. Daí vem a analogia, daí vem a comparação. Sabe, no verso de número 23, Paulo disse: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Douglas Wilson, no seu livro Reformando o Casamento, Reformando o Casamento, a vida conjugal segundo o Evangelho, ele disse, está muito claro que Paulo não diz que o marido deve ser o cabeça da mulher, o marido é o cabeça da mulher. Sabe, para Wilson, Paulo está nos dizendo o que é a relação do casamento, segundo Deus, entre marido e mulher. Sabe, o casamento, em parte, é definido como a autoridade do marido pela esposa. Em outras palavras, sem essa autoridade não há casamento. Há qualquer outra coisa, exceto casamento. E esse marido que é chamado para ser o cabeça da mulher, deve ser um marido cristão. Eu estou falando sobre um lar cristão. Do mesmo modo que a mulher que é chamada para ser submissa ao seu próprio ao marido, ela também deve ser cristã. Assim, queridos, a glória de Deus deve ocupar o topo da sua vida, o topo do seu casamento, o topo da sua família. Não o último lugar. Muitas pessoas sequer convidam Cristo para a relação do casamento. Sabe, irmãos, a relação Cristo e a sua igreja nos ensina muito sobre a relação marido e esposa. Hendrickson disse que a comparação com Cristo como cabeça da igreja revela em que sentido o esposo é o cabeça da esposa. Ele é a sua cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar dela. Marido, você está interessado no bem-estar da sua esposa? Você protege ela? Você é o protetor do lar? O padrão para o seu casamento é Cristo. Seu padrão é Cristo, disse ele, que como cabeça da igreja é seu Salvador. O que Paulo está dizendo, pois, equivale ao seguinte: a esposa deve submeter-se voluntariamente ao seu esposo, a quem Deus designou como cabeça dela. E ela deve reconhecer que na qualidade da sua cabeça, seu esposo se acha tão intimamente unido a ela e tão profundamente solícito com o seu bem-estar, que sua relação para com ela tem como base o interesse sacrificial de Cristo por sua igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, quem governa a tua casa? Quem governa a tua família? A tua mulher? O teu marido? Cristo. Irmãos, Cristo é quem governa a nossa igreja. Ele também governa a nossa casa, Ele governa o nosso casamento, Ele governa a nossa família, os nossos filhos. Mas, irmãos, tendo como exemplo o modelo de liderança de Jesus Cristo, os maridos cristãos são obrigados a governar bem o seu lar. Governar bem o seu lar, governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina. Você sabe o que é isso? Criando os seus filhos sob disciplina, com todo respeito, cumprindo o seu papel de chefia na própria estrutura e dinâmica do casamento, criado por Deus, para a glória de Deus. Ah, mulheres, onde vocês estão? Mulheres, eu sei que é um desafio acompanhar, é um desafio respeitar, e é um desafio submeter-se ao seu próprio marido pecador, mas isso é um comando divino. Maridos, onde estão eles? Maridos e futuros maridos, viu, maridos, eu sei que é um desafio liderar. Eu sei que é um desafio amar. Eu sei que é um desafio servir aquela esposa pecadora também. Mas isso é um comando divino. Portanto, nós precisamos entender que o casamento cristão foi criado por Deus para a glória de Deus.
Então, irmãos, vamos obedecê-lo, a fim de que o nosso lar cristão seja mais do que feliz. Andrei, seu lar é mais do que feliz? Cristo habita na tua vida, habita no teu casamento, habita no teu lar. Porque Cristo, casamento sem Cristo, vida sem Cristo, casa sem Cristo, filhos sem Cristo, vida social sem Cristo é uma tragédia, é uma derrota, é muita infelicidade. Sabe, em terceiro lugar, e o ponto é curto, nós vamos ver que as mulheres cristãs têm um privilégio. Onde estão as privilegiadas? As mulheres cristãs têm um privilégio. As mulheres cristãs têm a alegria de estarem sujeitas ao seu próprio marido, como a igreja está sujeita a Cristo. O apóstolo Paulo disse: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Minhas irmãs, esse é um comando muito amplo, esse é um comando muito abrangente. Isso não significa que a mulher deve seguir os pecados dos seus maridos. Então, se o seu marido lhe diz para pecar, qual vai ser a sua resposta? Você é submissa. Mas se o seu marido lhe conduz a um pecado, qual deve ser a sua resposta diante de Deus? É um não. É um não. Aí você pode me perguntar: ô pastor, o texto nos diz que as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido? E tudo não é tudo, pastor. De jeito nenhum. Tudo é uma coisa, absolutamente tudo é outra coisa. Então, se o seu esposo exigir algo que desagrade a Deus, a sua resposta deve ser não. Sabe, algo contrário aos princípios morais estabelecidos por Deus. Se você aderir, a submissão será errônea, porque você não deve ferir Deus. Veja o que a Bíblia diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Não obstante, tendo em vista esta exceção, sua obediência deve ser completa. Joel Bick disse: visto que a igreja se submete humilde e incondicionalmente a Cristo, a submissão da esposa ao marido significa, de acordo com Isaac Ambrose, que ela deve mostrar respeito e prestar sujeição ao seu marido em todas as coisas, exceto quando o marido age de modo contrário à vontade de Deus e aos seus mandamentos. E você precisa conhecer os mandamentos de Deus e a Escritura Sagrada. Sabe, esse princípio se aplica mesmo quando o seu marido é um filho de Belial. Ah, existe marido tão ruim. Mas você não é cristã? Ou não é? Existe marido com temperamento difícil. Só Jesus para mudar esse coraçãozinho. Porque se não mudar, é inferninho para ele. Mas apesar do marido Belial da Silva, Ambrose escreveu: uma esposa deve ser mansa. Você é mansa? Uma esposa deve ser meiga. Você é meiga? Uma esposa deve ser gentil. Você é gentil? Deve ser obediente. Embora que ela seja casada com um esposo perverso, com um esposo ímpio, com um esposo Belial, com um esposo inescrupuloso, ela não pode perder os seus escrúpulos. Ela tem que ser sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Ela tem que ser segundo Deus.
Eu quero concluir este sermão citando Isaac Ambrosio, William Gouge e Joel Bicker. A liderança do marido sobre a mulher se assemelha à liderança de Cristo sobre a sua igreja. Como Cristo ama a sua igreja, o marido deve amar completamente a sua mulher absoluta, verso 25, proposital, verso 26, realística, verso 27, e sacrificialmente, versos 28 e 29 de Efésios 5. Ele tem de exercer um amor verdadeiro, ele tem de exercer um amor espontâneo, ele tem de exercer um amor puro, ele tem que exercer um amor abundante, ele tem que exercer um amor constante por sua esposa, alimentando-a e cuidando dela, cuidando como Cristo cuida do seu povo. Se seu marido não está cuidando muito bem de você, converse com ele. Diga assim: marido, vamos estudar Efésios capítulo 5, versículos 22, 23 e 24. Vamos ver o que Deus tem para mim e para você. Vamos melhorar o nosso relacionamento. Porque o nosso casamento, se não é para a glória de Deus, é para a glória de quem? Sabe, visto que o amor de Cristo pela igreja abrange tudo. É difícil amar, viu? Sabe, o marido não pode amar a sua esposa adequadamente. Ele pode até tentar. Mas ele não pode amar a sua esposa de forma adequada, porque ele é pecador. E se ele é pecador, ele fica aquém do perfeito amor de Cristo. Mas ele deve se esforçar para amar como Cristo amou a igreja. Precisa de uma atitude. Sabe, o amor de Cristo por sua noiva deve ser o padrão, deve ser o alvo do marido. Sabe, esse tipo de amor servirá como açúcar. Você gosta de açúcar? Adoça. Como é que está a tua relação marido e mulher? Doce ou amarga? Sabe, esse tipo de amor deve açucarar. Açúcar que adoçará os deveres de autoridade que são pertinentes ao marido. Marido é autoridade no lar, autoridade cristã, sacerdote. É aquele que ensina a mulher a ler a Bíblia. Essa mulher está muito ocupada. Aí ele pega a Bíblia, a Escritura. Minha filha, pare tudo, eu já comprei até a quentinha. Pare tudo. Primeiro nós vamos ler a Bíblia e estudar. Depois mon amour, mas primeiro a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos melhorar nossa relação, amorzinho. É porque as pessoas parecem que ficaram menos românticas nesses últimos dias. Não estão lendo a Bíblia, viu? Se estiverem lendo a Bíblia, olhe, eu vou nem dizer, por causa do horário. É só se lembrar de Cantares, meu filho, a gente não sai aqui nem daqui para meia-noite. Mas marido, cuide das suas esposas. Sabe que foi ela que Deus escolheu para você cuidar? Foi ela que Deus escolheu para você amar. Foi ela que Deus escolheu para você zelar. Então zele. Agora, se o teu maridão é osso duro de roer, roa o osso. Roa o osso, pronto. Cuide dele, ore. Diga assim: eu não vou chamar isso de peste, não. Eu vou chamar ele de meu amor. Pronto. Eu vou cuidar dele, eu vou me preparar. Aí você ajude, viu? Porque de repente o cara está tão olhando para as estrelas e o cometa Halley passando aí, você não está nem vendo. Ajude, se esforce, use a criatividade, viu? Bíblica. Irmãos, respeite o seu marido. Nós abrimos a nossa reunião de discipulado de casais dizendo que o marido necessita de respeito e que a mulher necessita ser amada. Respeito e amor é muito importante. E ela precisa de fato ser submissa. Porque tudo aquelas coisas que as colegas dizem são coisas de Satanás. Porque as colegas não estão lendo a Bíblia. As colegas não estão orando. As colegas não estão de joelho, orando,
estudando a Bíblia, se dedicando. As colegas estão no mundo, servindo ao seu papai Satanás, só vai trazer desgraça para sua casa. Então feche os seus ouvidos para as coleguinhas de Satanás e escute o que está escrito na palavra de Deus. Seja submissa. Se você não for, você está indo contra Deus. Respeite o seu marido. Se você não estiver respeitando o seu marido, você está indo contra Deus. E marido, ame a sua esposa. Sabe, se o marido impõe submissão, ele já perdeu a guerra. Se o marido impõe submissão, ele já perdeu uma batalha. A submissão tem de ser prestada pela esposa como parte da sua obediência a Jesus Cristo. Portanto, irmãos, reconhecer seu marido como seu cabeça é honrar, é a sua liberdade. Então tenha um lar cristão verdadeiro, um lar cristão com Cristo, um lar cristão com Bíblia, um lar cristão com vida conjugal. Quem foi que disse que era fácil? Não vai ser fácil porque você não é fácil. E nem eu. Mas quem foi que disse que é impossível? É Deus quem está trabalhando nas nossas vidas. As pessoas estão desconectadas de Deus e as suas famílias estão uma tragédia. É tão simples. Conecte-se a Ele. Conheça Deus. Entenda qual o propósito de Deus para a sua vida conjugal. Crie os seus filhos para a glória de Deus. Você sabe que as mães nem oram mais. Como já falei aqui. As mães colocam lá no WhatsApp uma reza. É um emotion da reza. E pronto. Vou orar pelo meu filho. Plim, 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 plim. É na Bíblia de Satanás que tem isso. Porque na gente não tem isso não. Você tem que orar. Tem que conversar com Deus. Deus, a coisa não está boa não. Está difícil, viu? Mas eu confio que o Senhor vai mudar a minha casa. Eu confio que o Senhor vai mudar a minha família. Eu confio que o Senhor vai mudar os meus filhos. Eu confio que o Senhor vai me dar um lar cristão. O problema é que as pessoas não confiam mais em Cristo. E em quem confia nada pode fazer, a não ser trazer destruição. Confie no Senhor. Leia a palavra. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um marido, uma mulher cristão e para a glória de Deus. Faça o dever de casa bem feito. Siga as instruções da Sagrada Escritura e seja mais do que feliz.